Beleza, galera que acompanha o nosso blog Papo Juridiquês. Nós estamos aí na nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um tema muito frequente, muito recorrente em provas, vem caindo com muita frequência em provas de concursos públicos e vestibulares Brasil afora, que é a crise econômica europeia. Essa crise que, de acordo com os analistas, ela tem as suas raízes ainda um pouco lá atrás, na quebra das bolsas dos Estados Unidos, especialmente a bolha da internet, como ficou conhecido, a quebra do índice Nasdaq, mas a gente sabe que ela tem uma força maior, muito com certeza sua motivação ela está ligada à crise econômica dos Estados Unidos, que está ligada ao setor imobiliário. Nós vamos fazer um pouquinho uma análise a partir daí, exatamente a partir desse ponto, para que você possa compreender um pouco melhor. Essa crise nos Estados Unidos está relacionada ao setor imobiliário, exatamente na questão de empréstimos. Os empréstimos cada vez mais a longo prazo, com juros cada vez mais baixos, mas a forma como era feito o empréstimo era com um risco muito grande. A gente começou a perceber que uma preocupação maior, principalmente com a quebra de um banco norte-americano muito conhecido, chamado de Lehman Brothers, que existia desde 1850. E a partir dali, a gente começa a perceber que a crise começa a se agravar. A crise econômica europeia, ela ganha mais força ainda, ela começa, o início está ligado à crise que se estabeleceu na Grécia. A Grécia, que foi um país que fazia parte também da zona do euro, dentro da União Europeia são 27 países da União Europeia, dentro da União Europeia existe um grupo menor conhecido como Zona do Euro, formado por 17 países. Esses 17 países, é lá que circula essa moeda única que é o euro. E o euro ele foi muito afetado com essa crise, que começa aí com a Grécia, inclusive levando o Jorge Papandreou, que era o primeiro-ministro grego, à deposição. Ele foi deposto em razão da forte pressão que foi provocada ali após essas sucessivas crises, o aumento de desemprego, problemas relacionados a cortes em setores importantes da economia, quebras de empresas, enfim, uma verdadeira bolha, uma crise que foi crescendo, foi multiplicando e até chegar ao ponto de afetar países maiores, como é o caso da própria Itália. A Itália foi afetada severamente com essa crise, a ponto de também o Silvio Berlusconi, que era o primeiro-ministro, ser deposto. Quando eles começam a fazer esses ajustes para tentar readequar a economia, começa exatamente aí a resistência muito forte da população, que não aceitava de forma nenhuma esses cortes, que não aceitava de forma nenhuma essa adoção dessas medidas de austeridade que foram tomadas em todos esses países que compõem a zona do euro. E a crise econômica europeia foi se multiplicando, foi aumentando, atingindo também outros países, como a Espanha. A Espanha atravessa uma profunda crise, o nível do desemprego aumentou tanto, equivalente quase ao que ele viveu após a Segunda Guerra Mundial, assim como também países como a Irlanda foram afetados ali muito gravemente por essa crise, uma crise que nós ainda estamos vivendo, uma crise que ainda está longe de ser resolvida e que precisa realmente passar por uma verdadeira readequação. Uma crise que começa com causas fiscais, porque a Grécia não consegue atingir as suas metas fiscais, as suas metas tributárias, metas inflacionárias, e uma crise que aparentemente deveria ser setorizada, mas a globalização impõe também esse outro efeito reflexo, que é essa quebra em massa de muitos países que tem investimento muito grande ali. Então essa é a nossa dica de hoje, um pequeno resumo aí sobre crise econômica europeia. Bons estudos, siga-nos no Twitter, @profGesiel, no Facebook Gesiel Oliveira,
e também o nosso blog papojuridiquês.blogspot.com. Até a nossa próxima aula.